Bom, então galera, falando um pouco mais sobre os nossos retornos aqui das nossas funções, né, dos nossos métodos, eu queria me aprofundar então um pouco mais sobre o que realmente pode ser retornado aqui, né. Então, basicamente a gente tem os dois principais, né, que é o retornar um valor em JSON, né, que é basicamente a serialização ali da parte web, que faz essas requisições. Então, geralmente a gente envia JSON no corpo de uma requisição, né, no body que eles chamam, e a gente pode receber também outro valor JSON, e a gente basicamente faz essa comunicação com o server-side através deles. Mas justamente o server-side pode nos retornar diretamente as renderizações. Então a gente pode lidar através disso, né? Então, deixa eu mostrar um pouco mais para vocês. Aqui eu já mostrei então a gente renderizando uma tag, né, no nosso navegador. Mas caso a gente queira então fazer realmente uma página, né, fazer uma view ali, pode ficar um pouco mais complicado escrevendo diretamente uma string, como foi feito aqui, né? Então, para contornar isso, para realmente conseguir trabalhar melhor com isso, a gente pode renderizar templates já prontos. No caso, a gente pode já ter um template, ou a gente mesmo constrói ali através do HTML, CSS, utilizando JavaScript também, né? A gente pode utilizar a parte do static. Então a gente consegue fazer justamente com isso, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Eu vou criar então mais ou menos um diretório um pouco melhor, que eu vou chamar de main, uma folder. Aqui então eu vou criar o nosso init.py. Então eu vou trazer tudo que eu tenho aqui para esse init.py, né? Então aqui a gente vem. Aqui no app então eu vou aproveitar já para você estar rodando aqui o server. Eu vou mostrar como rodar sem variáveis de ambiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar o nosso aplicativo diretamente do package ali que eu criei, né? Então quando a gente utiliza essa estrutura de página com o init.py, a gente cria um package. Esse pacote então ele pode ser importado. Basicamente como é que tu faz a importação, né, desses pacotes como Flask. Aqui a gente pega uma classe, então isso é um pacote, né? E aqui a gente tem um pacote local que a gente mesmo criou. Então utilizando o init.py aqui ele já vai conseguir ler, né, o que tem dentro desse pacote. Então aqui utilizando o main a gente já consegue importar o nosso aplicativo. E o legal disso então que a gente pode fazer aqui, if name igual a main, a gente já consegue então rodar nosso aplicativo de forma mais escrevível, né? A gente já consegue escrever as linhas de comando por aqui. Então a gente tem o nosso app.run, e o app.run é basicamente que ele faz o mesmo trabalho do que a gente fez aqui, né? Do Flask run com as variáveis de ambiente. Então aqui ele já aceita então parâmetros também. Então a gente pode, por exemplo, mandar a porta, o nosso host, né, o nosso IP, ele aceita a porta também. Então a gente já consegue trocar a porta padrão. Geralmente ele roda na 5000, mas a gente pode rodar na 8080, que é outra porta padrão também. A gente já consegue então cuidar do debug. Então a gente já consegue utilizar o debug por aqui. E justamente na minha opinião eu prefiro então trabalhar por aqui mesmo, né? Porque a gente pode estar sempre só rodando esse app.py. Então a gente só precisa fazer basicamente aqui, rodar o aplicativo. Então a gente vê que aqui já está no modo debug, aqui já está rodando no server side. Basicamente não tem muito mistério. Com isso daqui a gente já consegue. Então continuando um pouco aqui, dentro da nossa pasta main a gente vai criar outra pasta chamada templates. E nela que a gente vai trabalhar então com essa renderização de HTML. Não vou me atentar muito aqui na parte do template, vou tentar mostrar um pouco mais futuramente, mas eu quero só mostrar para vocês como a gente pode renderizar essa parte, né? Então aqui eu vou criar um arquivo qualquer, index.html, e aqui eu vou escrever qualquer HTML que eu tenho. Eu vou até copiar isso daqui e rodar aqui, né? Não vou criar uma estrutura muito mais avançada. Então aqui no Flask a gente consegue já começar a importar outras coisas além dessa classe. A gente tem, por exemplo, métodos que vão fazer essa renderização pra gente. Então a gente pode ter o render template, que é do próprio Flask, que eu vou importar aqui. A gente tem o URL-for, a gente tem o redirect. Basicamente tudo isso são funções que vão cuidar dessa parte de renderização, de redirecionamento das partes das rotas, né? Geralmente a gente vai ter sempre retornando esses métodos. Então aqui a gente já começa
utilizar o render template. Por padrão, quando a gente cria a nossa pasta templates, o Flask, o aplicativo, que ele já está lendo sempre os templates que tem aqui nessa folder. Então, obviamente, a gente pode fazer essa troca, né? Opa. Que eu posso trocar a pasta, né? Que está sempre renderizando. Mas por padrão ele já tem essa do templates, então eu não preciso fazer isso. Então eu já consigo vir diretamente no render template e importar o que a gente precisa ali, né? Então vou importar o index, que é o que a gente tinha anteriormente. E vamos rodar aqui nossa aplicação para testar novamente. Vamos então abrir a parte web aqui. E a gente vê que ó, continua então renderizando nosso Hello World. Vou tentar escrever outra coisa aqui, mostrar um pouco mais. Vou criar uma div, e dentro dessa div então vou criar um parágrafo, vou botar um loring aqui, qualquer coisa. E aqui então a gente vê que ó, já está renderizando nosso HTML. A gente pode criar arquivos, templates, né, diretamente com realmente, né, o HTML, CSS, nossas linguagens de marcações ali. A gente pode usar static files então aqui junto, né? Então a gente pode realmente utilizar o link, utilizar a parte do CSS, a gente pode importar, podemos importar imagens, podemos importar fotos, vídeos, enfim, tudo que é aceito. Então aqui a gente pode criar nossa static folder, né? Static folder geralmente é a pasta que é designada para esse tipo de arquivo, né? CSS, JavaScript, essa parte realmente mais estática. Mas no momento então eu não vou mostrar para vocês essa parte, vou só deixar criado para ter uma estrutura melhorzinha. E vamos voltar então um pouco mais aqui para as rotas. Então ao invés agora de eu mostrar para vocês sobre renderizar um template, eu vou mostrar então um pouco mais sobre uma API, né, que ela sempre retorna JSON. Então o Flask já faz o trabalho de transformar os nossos dicionários em JSON. Então a gente não precisa estar sempre se atentando a dissonificar, né, que eles chamam, né, de criar o dicionário, transformando ele em JSON e enviando para requisição. Então a gente já pode vir aqui diretamente e enviar um dicionário qualquer. Aqui eu posso escrever então message, opa, hello world, e vindo aqui então a gente já consegue começar a receber, né, nosso JSON aqui, nosso tipo de arquivo. Vou mostrar então um pouco mais para vocês sobre uma aplicação, né, que essa aplicação ela consegue fazer esse trâmite de fazer as requisições pra gente com as rotas, além de utilizar sempre um navegador. Então a gente não precisa fazer sempre esse trâmite, né, de criar uma rota e tá abrindo um navegador. A gente pode simplesmente começar a testar de uma forma muito mais facilitada, né. Então deixa eu puxar ele aqui. Aqui então a gente tem o nosso Postman, né, que por minha opinião é o melhor software que tem para isso, né, pra gente realmente testar nossas rotas. Então aqui a gente vê, deixa eu só copiar então aqui o nosso localhost e eu já vou jogar aqui, ó. Então aqui a gente consegue fazer a mesma requisição, ele já chama diretamente no localhost. Ele tem para web também, não precisa necessariamente baixar, mas daí para te realmente conseguir utilizar o localhost é um pouco mais complicado. Então aqui a gente também tem a escolha das rotas, se tu conseguir ver, né? Aqui tem muito mais outras, né? Mas por padrão é difícil a gente utilizar além dessas 4 que a gente já tem. Então aqui a gente consegue ver, a gente já tem um recebimento, né, de JSON. Então ao invés de a gente utilizar ali o navegador, a gente pode sempre estar utilizando o Postman. Então depois a gente volta um pouco mais pra cá, né? Queria só mostrar um pouco mais por cima pra vocês. Mas então vamos voltar pra cá e eu vou mostrar agora um pouco mais sobre esses outros métodos, né, que a gente utiliza. Então, por exemplo, vamos criar outra rota aqui, né? Vamos criar agora uma rota padrão. Vou criar só uma barra, né, que não tem nada. Um def hello. A gente precisa ter sempre um retorno, né? As funções precisam retornar uma coisa, porque a função ativa ela basicamente é a nossa requisição, e uma requisição não precisa nem que seja de um status, né? O que é o status? Depois eu mostro um pouco mais, né, do HTTP status. Então a gente precisa estar sempre sabendo se deu um erro, se deu certo, se criou, o que realmente aconteceu. Então para isso a gente precisa que ela retorne algo, né? Então nem que seja uma mensagem vazia, às vezes a gente pode retornar, mas a gente precisa estar sempre com isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês, vou mostrar realmente retornando algo vazio.
E o que eu posso fazer aqui é retornar sempre um redirect. Então a nossa rota ela vai redirecionar para outra. Ela, no caso aqui, na parte web, né, ali no navegador, ele vai fazer esse retorno. Então aqui eu posso escolher qual rota vai ser redirecionado. Então aqui eu vou só botar a barra para realmente voltar para cá. E vamos voltar ali para a parte web. Vamos ver se está rodando aqui. Aqui parou de rodar. Vamos rodar de novo. Aí, tinha dado um erro lá. E aqui a gente vê então que a gente já consegue botar o hello. E ele vai sempre nos redirecionar para a barra, né? Que é basicamente quando não tem nenhuma rota a mais. Então aqui a gente já tem nosso primeiro. Eu peço desculpa, né, para as tosses aí, tô um pouquinho mal, mas não vai me impedir de gravar aqui para vocês. Então o redirect é basicamente isso, não tem muito mistério, né? No próprio nome já diz que ele está me redirecionando para outra rota. E o que é o URL for? Bom, a gente pode sempre utilizar esses dois métodos juntos. É legal fazer um combinado, né? Um par dos dois, porque às vezes a gente pode mudar nosso caminho, nosso path aqui, mas ao mesmo tempo não mudar nossa função nem nosso retorno. Então, por boas práticas, o padrão é a gente sempre utilizar o URL for para a gente conseguir mapear qual é a nossa rota atual. O que eu quero dizer com rota atual? A rota que está sendo redirecionada. Então, quero redirecionar para a rota que é uma barra. Eu posso simplesmente vir aqui e utilizar a função que é a hello. Então aqui eu posso ver, né, que gera o URL do endpoint que eu estou dando valor. Então aqui eu consigo realmente rodar o URL for. Vamos voltar aqui. Tá rodando. Aí. E aqui está gerando o mesmo acontecimento, né? Eu chamo no URL for a minha função, o meu método está sendo gerado ali, ao invés de eu chamar o caminho, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e botar oi, por exemplo, né? Vamos criar outro caminho aleatório. E se eu vier aqui e chamar hello, que era a nossa outra rota, ela me redireciona para o oi. Então eu posso estar sempre mudando aqui, fazer qualquer coisa, e depois eu já volto aqui diretamente pro oi, né? Então esse é o nosso principal ali, né? A gente utiliza isso mais para realmente renderizações. A gente não precisa muito numa API redirecionar o usuário ali, redirecionar a requisição. A gente pode utilizar isso mais para quando a gente estiver gerando um template, por exemplo, um usuário ele está na parte de login, ele quer tentar diretamente entrar na parte do usuário, de verificar já as informações, e ele não está logado, então pode me redirecionar, ele pode conferir se está logado, caso não esteja, redirecionar para a parte de login, né? Então a gente utiliza bastante para isso, né? Então não muito para API. Então esse é legal de a gente utilizar esse par. Então no próximo tutorial eu vou tentar falar um pouco mais sobre como deixar mais dinâmico essas rotas, né? A gente pode aceitar então variáveis através delas, ao invés de tá sempre só selecionando um valor já hardcodado, né? Que seria isso aqui, né, pra gente. Então, até a próxima.